Então hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 de cinemática unidimensional. Na próxima aula nós vamos partir para o capítulo de vetores, hoje é a parte de vetores. Na realidade a parte de vetores é uma parte revisão, né? É aquela mesma parte de vetores que vocês estudam em analítica, certo? Então a gente vai revisar algumas coisas de vetores e depois a gente passa a ver cinemática vetorial. Passa a ver a parte vetorial da cinemática, certo? Então, com a parte vetorial da cinemática, a gente pode generalizar mais um movimento, não tratá-lo mais como um movimento só em uma dimensão. Nós conseguimos descrever movimentos em duas e em três dimensões, né? Em vez de ela estar andando, se deslocando exclusivamente no eixo X, eu posso ter uma partícula que esteja se deslocando, tenha deslocamentos nas três direções, né? Na direção X, na direção Y e na direção Z, por exemplo. Certo? Como todo mundo aqui já veio do ensino médio, então já deve ter estudado lançamento oblíquo. Então, lançamento oblíquo, por exemplo, é um movimento bidimensional. Então, o corpo tem movimentos tanto na direção X como na direção Y. E com a parte vetorial a gente pode descrever melhor esse tipo de movimento. Certo? Então eu encerro o capítulo 1 agora, fazendo um resumo, um quadrozinho resumo, só do que a gente comentou até agora. Certo? Eu vou focar em três tipos de movimentos, né? Que são os movimentos mais simples. E depois a gente generaliza tudo. A gente faz para qualquer tipo de movimento, a gente consegue calcular para qualquer tipo de movimento. Certo? Então vamos lá. O quadro resumo vai ser assim, ó. Vou fazer um quadro resumo aqui, bem simples aqui, ó. Tem esse quadrinho aqui. Tá aqui. Tá aqui. Aqui. Eu quero analisar três coisas. Eu quero analisar a posição, a velocidade e a aceleração. Claro, eu posso ter uma partícula que está se deslocando no eixo X. Num dado instante ela está aqui. E os parâmetros para a gente descrever esse movimento é saber dessa partícula em qualquer instante a posição, a velocidade, a aceleração. Em qualquer instante t. Então esses são os parâmetros aí. Okay, certo? Nós vimos essas definições de maneira geral, mas a gente descreveu três tipos de movimentos específicos. Um a gente não descreveu, mas ele fica bastante claro quando a gente colocar aqui, certo? E os outros dois a gente fez a descrição deles mesmo. Então o primeiro nem é movimento. O primeiro eu vou considerar que ele está em repouso. A gente precisou descrever isso, porque com esse quadro resumo a gente resolve o problema aí. Descrever isso aí é muito tranquilo, certo? Mas depois a gente comentou sobre o movimento retilíneo e uniforme, e depois a gente falou sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu posso ter movimentos que nem seja nenhum nem outro. Pode ser um movimento qualquer, certo? Mas eu vou botar um quadro de exemplo porque esses são os movimentos mais simples e mais vistos. Certo? Vamos lá. Você pode começar esse quadro resumo aí por onde você quiser. Vou começar pela velocidade. Velocidade do movimento uniforme. Velocidade do movimento retilíneo e uniforme, a velocidade é constante. E ela é diferente de zero. Claro? Então a velocidade não muda e é diferente de zero. Porque se a velocidade for constante igual a zero, ele não está em movimento, ele está em repouso. Dado esse eixo coordenado aqui, esse eixo X aqui. Certo?
Ele está parado, velocidade zero. Se a velocidade não muda e é diferente de zero, ele tem movimento retilíneo uniforme. E se a velocidade mudar? Então, se ela mudar de maneira uniformemente, ou seja, sempre com a mesma taxa de variação, né? A velocidade é descrita por V igual a V0 mais AT. Claro? Tranquilo. A gente demonstrou essas funções aí. E a aceleração? A aceleração do movimento uniformemente variado é constante e diferente de zero. Porque se for constante e igual a zero, o movimento não é uniforme. Não é uniformemente variado. Ele é uniforme. Não é isso? Na aula passada a gente fez um quadro com vários pontos de vários movimentos e nós percebemos que quando a aceleração é constante e igual a zero, a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, o movimento é retilíneo e uniforme, certo? Tranquilo? E a aceleração do cara estando em repouso também é zero. Constante igual a zero. É zero porque a velocidade é zero, mas não por isso. Porque a velocidade é constante também. Então, pela velocidade ser constante também, a aceleração é zero. Certo? E a posição? A posição do movimento uniforme é dada por x igual a x0 mais vt. E do uniformemente variado, x é igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. É isso? Então, posições do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. E a posição do cara estando em repouso? A posição do cara estando em repouso ela é constante. Também não precisa especificar se é constante, igual ou diferente de zero. Tanto faz, né? Porque se for constante e igual a zero, quer dizer que ele está parado no ponto zero. Ele está parado na origem. Não é isso? Se for constante igual a 5 metros, ele está parado no ponto 5 metros. Tá claro isso? Beleza? Então a gente resumiu o que nós vimos até agora. Ok? Isso são para esses movimentos. Agora, de maneira geral, a velocidade é dada pela derivada da posição em relação ao tempo. É isso? Perceba que a gente fez um exercício, por exemplo, que tinha uma posição que variava com o tempo ao cubo. Uma função que varia com o tempo ao cubo, ele não é nenhum desses três tipos aqui. Nem repouso, nem movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Mas para achar a velocidade, nós achamos de maneira simples, aplicamos na definição. Nós derivamos a posição e achamos como se comportava a velocidade. Certo? Só derivar a posição. Se você derivar a aceleração, a derivada da aceleração, desculpe, para achar a aceleração, você deriva a velocidade em relação ao tempo. Então, a velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade, ou a derivada segunda da posição. Claro, né? Se você derivar a posição duas vezes, você tem a aceleração. Certo? Então, se no caminho, posição, velocidade e aceleração, neste caminho, você deriva, no caminho contrário, você aplica a antiderivada, que é integrar. Você integra essas funções. Então, se você integrar a aceleração, você tem a função da velocidade. E se você integrar a velocidade, você tem a função da posição. Né? Então, deslocamento é dado por integral de v de t dt de t0 a t. Esse t' aí é só questão de notação, certo? Só para dizer que esse tempo aqui é diferente desse, certo?
Mas quando você resolver, você vai jogar esse tempo aqui. Lá no meio. Ok? E a velocidade. A velocidade é dado por integral de t0 a t de at dt. Então, nesse caminho de volta, você integrar a aceleração da velocidade. E se você integrar a velocidade, você tem a posição. Integra a aceleração, tem velocidade. Integra a velocidade e tem posição. Beleza? Botei o nome geral em cima porque é para qualquer tipo. Qualquer tipo de movimento que varie com que a posição, aceleração, velocidade tem a variação dada por qualquer função aí. Beleza? E um parênteses que... Esse é o resumo, certo? Mas nas aulas faltou só uma coisinha que dá para usar esse espaço em branco aqui. Só para a gente fazer essa coisinha. Especificamente, no movimento retilíneo e uniforme, né? Uniforme não. Retilíneo uniformemente variado, existe uma equação que nos ajuda a fazer alguns problemas que eu não preciso passar pelo tempo. Eu não preciso calcular o tempo. É isso? Eu posso ter como é que se comporta a velocidade em função da posição. Certo? Que envolve velocidade, posição e aceleração, e não envolva o tempo. Então essa equação é chamada de, vocês lembram? É chamada de equação de Torricelli. É isso? Então qual a utilidade da equação de Torricelli? Então existem problemas que ele pergunta alguma coisa e eu não preciso, né? Pergunta velocidade, pode perguntar o deslocamento, pode perguntar aceleração. E eu não necessariamente preciso passar pelo tempo, não preciso calcular o tempo. Ok? Então simples, nós podemos chegar nessa função de maneira rápida aqui. Nessa equação de maneira rápida. Como? Eu vou pegar a posição e a velocidade aqui. Se eu pegar a posição, eu posso escrever como sendo ΔX é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Claro? Que é isso aqui, ó. E eu tenho que V é igual a V0 mais AT. É isso? Vou isolar o tempo desta aqui. Então, isolando o tempo aqui, vai dar T igual a V menos V0 sobre A. De novo, como sempre, repita as contas, certo? Repetir as contas para poder... Então, daqui para cá eu isolei o tempo. Então, qual o outro passo que eu vou fazer? Vou pegar o tempo e substituir aqui. Substituindo o tempo aqui, isso vai dar ΔX igual a V0t, só que quem é T? T é V menos V0 sobre A, é isso? Mais A sobre 2, T ao quadrado. T é V0V sobre A ao quadrado. Beleza? Então, ΔX vai dar igual a... Aqui é A, não é isso? V0 vezes V vai dar V0V menos V0 V0 vai dar V0 ao quadrado. É isso? Mais. Esse A fica ao quadrado aqui, ó. Que simplifica com um A que está em cima, sobra um A embaixo. Não é isso? Então tem A quadrado aqui, com um A daqui eu corto um com um de cima com um de baixo, sobra um embaixo. O 2 eu vou repetir. E aqui dá o quadrado da diferença, né? Dá V menos V0 ao quadrado. Isso é, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? E soma essas duas frações aí.
Para somar aí essas duas frações, eu posso botar isso aqui tudo sobre 2A. 2A dividido por A dá 2 vezes isso, dá 2 vezes isso. Fica 2V0V menos 2V0 ao quadrado. Só multipliquei por 2, certo? Mais isso dividido por isso dá 1, vezes o que está em cima, repito o que está em cima. Quadrado, menos 2 vezes V0V, mais V0 ao quadrado. Beleza? Esse termo aqui corto com esse. É isso? Aí vai ficar ΔX é igual a alguma coisa sobre 2A. E quem é essa duas coisas aqui? É V quadrado. V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, menos V0 ao quadrado. Aplico o meio para os extremos e passo esse cara e isolo V quadrado. Quando eu isolar V quadrado, isso vai ficar V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes deslocamento vezes aceleração. Então virou uma aula resumo, mas a gente acabou vendo essa partezinha aí que tinha faltado. E que também é um resultado também interessante e importante, que é a chamada equação de Torricelli. Que, de novo, né, essa equação também não deve ser muita novidade para todos aí, né? Todo mundo já deve ter escutado sobre essa equação de Torricelli, do movimento uniformemente variado. Então, resumo dessa aula, nós resumimos esse quadro aqui, para esses três casos aqui. Colocamos isso para geral, para qualquer tipo de movimento, certo? Lembrando que até agora a gente só viu a parte unidimensional. Então a gente viu o eixo X, aí também viu o eixo Y, né? Corpos que estavam sujeitos à aceleração da gravidade. Mas também é um movimento unidimensional, porque ele só ou subia ou descia, certo? Então era só um eixo. E pegamos essa partezinha aqui para ver essa parte que faltou, que é a chamada equação de Torricelli. Certo? Então, como eu havia dito, por fim, encerramos aí o capítulo 1. Ok? Então, perceba que o capítulo 1, a quantidade de informações já, né, é um pouco grande. Então, você tem que repetir as contas e fazer exercícios, muitos exercícios, para poder você amadurecer todas as ideias passadas aí nesse capítulo. Certo? Você criar a maturidade necessária aí a respeito desses assuntos, desse capítulo aí em específico, ok? Valeu, pessoal. De novo, fechamos o capítulo 1 e até o capítulo 2, que será a parte de vetores. Valeu e até a próxima.